Ó teu Espírito, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Eu gostaria de saudar os queridos que estão nos assistindo com a doce paz do Senhor Jesus. Meu nome é Alberto Piropo, eu venho da Bahia, cidade de Feira de Santana, onde eu sou casado, tenho 4 filhos, casado talvez com a mulher mais linda da face da terra. Eu sempre digo sobre a beleza da minha mulher que, ao me escolher, ou ela não enxergava bem, ou Deus mexeu os pauzinhos para me dar uma grande ajuda. Hoje eu sou pastor de família na Igreja Batista da Avenida, mas eu creio, se alguém me conhecesse talvez há 11 anos atrás, não veria a menor possibilidade de eu estar servindo a Deus hoje, vivenciando família, respirando família, transpirando família. E uma das coisas que eu mais amo na minha vida é trabalhar na área de casais, é onde eu tenho o campo de ação na minha igreja, onde eu tenho tido a possibilidade, como estou tendo agora, de estar em Cuiabá, diga-se de passagem, uma capital que me recebe com tanto amor, com tanto carinho, e eu brinco dizendo que eu me sinto no Nordeste pela acolhida com que eu tenho tido, com tanto amor que eu e minha esposa temos sendo recebidos. E em todos os lugares onde eu coloco os meus pés, eu percebo que os problemas, eles só mudam de endereço. Eles são idênticos, existem pessoas que sofrem, existem lares completamente destruídos. Eu tenho visto como tem acontecido com o comportamento na sociedade, e eu tenho uma teoria de que eu defendo de que, se nós conseguíssemos estruturar as famílias, se nós conseguíssemos consertar os lares, nós talvez mudássemos a realidade de toda a humanidade. Os presídios estariam vazios, não existiriam meninos de rua, não existiria prostituição. Se nós tivéssemos uma oportunidade de fazer visitas a presídios, nós poderíamos comprovar de que todos têm problemas familiares. Existem pais que dizem, quando perde o controle da situação nos seus lares, de que tem dado tudo aos seus filhos, tem dado bons colégios, boas roupas, tem proporcionado todos os tipos de confortos que o poder aquisitivo consegue, mas perde o controle da situação e não sabem por quê. Onde os filhos mais desejam são a presença dos seus pais. Todos nós vivenciamos uma história. Você que já constituiu sua própria família, escreve uma história, e talvez essa história seja a continuidade da história familiar de vocês. Porque quando nós nos conhecemos, nós nos apresentamos da melhor forma possível, da forma mais bonita possível, mas quando nós constituímos o nosso lar, nós passamos a ser as pessoas que nós éramos na casa dos nossos pais. Hoje eu sou pastor de família, hoje eu posso dizer que eu tenho uma família estruturada, mas eu não posso dizer, digamos, que eu tenho um casamento perfeito, que eu sou um marido perfeito, que minha esposa é uma esposa perfeita, porque dentro dos nossos lares nós realmente somos imagem em construção. Fora, na sociedade, nós sempre representamos um papel. E eu digo, se nós quisermos conhecer alguém, nós temos que conhecer as pessoas dentro da nossa casa. Lá que nós não representamos, nós deixamos cair as nossas máscaras e mostramos exatamente aquilo que nós somos. Então, portanto, eu digo que hoje eu tenho uma família, mas há 11 anos atrás, eu digo que dentro da cidade de Feira de Santana eu fui um péssimo elemento, um péssimo pai, um péssimo marido, em todos os sentidos possíveis. Mas será que uma pessoa é predestinada a ser ruim, a ser péssimo? Ou nós damos continuidade à história das nossas origens? E os meus grandes problemas, eles começaram a ser escritos na história dos meus pais, muito, mas muito antes de eu nascer. Seria a estrutura formada do mundo que eu haveria de vir. Minha mãe, com 12 anos de idade, ela foi estuprada por um tio dentro de casa,
E na ignorância dos meus avós, ela foi expulsa. Ela viveu nas ruas, ela trabalhando em casas de família, e ela perdeu essa criança. E mais tarde ela tornou-se camareira e faxineira de um pensionato, onde à noite ela dormia com os hóspedes, ela se tornava prostituta para aumentar os rendimentos dela, já que ela ganhava tão pouco. E um dia, um desses hóspedes foi meu pai. Meu pai gostou da minha mãe, tirou minha mãe daquele contexto de vida, e é óbvio, desse relacionamento eu nasci. Mas meu pai já tinha uma vida muito complicada, ele já tinha constituído família 2 vezes, desses 2 relacionamentos foram geradas 5 meninas que ele nunca tomou conhecimento da existência em nenhuma área, nem emocional, nem material dessas crianças. Eu nasci, mas o meu pai começou o relacionamento com minha mãe com uma grande mentira. O meu pai era tuberculoso e não mencionou o fato para minha mãe, ela contraiu a doença. Após eu nascer, começaram os primeiros problemas da minha vida, problemas talvez que me marcaram. E muitos pais acham que os primeiros contatos com o bebê não existe influência na formação de um ser humano. Vocês terem uma ideia, o meu pai nunca pôde me dar um beijo, nunca pôde me carregar no colo, tinha medo de me contaminar. Minha mãe procedia da mesma maneira, com medo da contaminação. Ela apenas cobria o rosto com tecido, me amamentava e me entregava após a amamentação para pessoas cuidarem de mim. A doença do meu pai avançou assustadoramente. Ele escreve para uma irmã no Rio de Janeiro, dizendo que ele iria morrer, que minha mãe estava doente também e que cuidassem de mim. E o propósito se cumpriu, ele morreu e minha mãe foi internada no hospital para tuberculose na cidade de Salvador. Eu fui enviado para o Rio de Janeiro para ser criado por uma mulher que não era casada, não tinha filhos e não tinha desejo de tê-los. Ela iria cuidar de mim por desencargo de consciência, porque sendo irmã do meu pai, ela discriminou o próprio irmão por causa da tuberculose. 2 anos e 15 dias depois, minha mãe foi curada. Ela me relata de que todos os companheiros, na época que ela foi internada, morreram. Ela foi a única sobrevivente. Extraiu um dos pulmões e conseguiu se recuperar. E automaticamente, minha tia me devolve: toma, que o filho é teu. Minha mãe tenta voltar para a casa dos meus avós. Meu avô havia morrido e minha avó não nos aceitou. Falou: olha, Maria, você saiu de casa sozinha, você se prostituiu sozinha e com filho aqui não. Minha mãe, recém-saída do hospital, analfabeta, não consegue trabalho, mas aluga um quartinho com 2 cômodos, tenta me sustentar de todas as maneiras. Começamos a passar muita fome, não foram poucos os dias que nós não tínhamos um único pão para nós dividirmos. Ela me colocava de bruço em cima de um travesseiro, para o travesseiro comprimir o meu estômago para aliviar a fome. E minha mãe volta a se prostituir. Eu nunca assisti minha mãe tendo relações, mas durante o dia ela se trancava num dos cômodos, homens diferentes frequentavam a nossa casa e eu ficava na porta do quarto esmurrando, gritando, chutando a porta, querendo a minha mãe, porque quando nós somos pequeninos, nós somos extremamente possessivos em relação à figura materna. Comigo não poderia ser diferente, mas passamos tanta fome que minha mãe preferiu sentir a dor da separação, me enviar para o Rio de Janeiro, que pelo menos lá nós tínhamos casa e nós tínhamos comida. E algum tempo mais tarde, minha mãe conheceu um homem, onde tornou-se meu padrasto, e minha mãe sonhou como qualquer mãe sonharia, e queria ter o filho de volta, o filho que a vida não lhe ofereceu oportunidade de cuidar. Voltei para a Bahia, passei 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, meu padrasto percebeu que eu já estava demorando muito, que eu não tinha vindo apenas passar férias. Chamou minha mãe e falou: Maria, com você eu vivo, com filho não. Eu creio que tenha sido muito difícil para minha mãe, mas minha mãe não queria voltar a ser prostituta, minha mãe não queria mais passar fome comigo e me devolve para o Rio de Janeiro. Senhor.